Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei aí que horas que você está assistindo esse vídeo, mas hoje eu vou falar de depressão pós-parto. Pô, Israel, você vai falar de depressão pós-parto? Você? Sim, hoje eu vou falar sobre isso, né? É um mal aí que atinge, querendo ou não, a depressão, ela em si, é a doença que eu já vi um palestrante falar, mas isso eu já tinha em mente, isso daí já tem há muito tempo, né? Que eu sei que a depressão é a doença que mais vai matar, né, nos próximos anos. E hoje eu gostaria de falar sobre a depressão pós-parto, né? Eu vou falar primeiro de uma experiência, né, para você que é mãe, para você poder entender. Você vai ver que no final do vídeo, você vai ver que a gente não falou nenhuma besteira aqui, né? Eu sou autodidata, sou um grande praticante aí, um amante aí hoje das coisas naturais, né? Em, em foco um único fruto, né? Quem conhece no canal aí sabe. Eu vou falar um pouquinho primeiro da experiência, né? Eu vou falar do meu último filho. Vou puxar a raiz para você poder entender. Eu vou na raiz para você poder entender sobre a depressão pós-parto. O meu último filho, tenho 3 filhos. O meu último filho, que ele nasceu em 2010, o que aconteceu? Aquela gestação da minha esposa naquele ano, ela foi muito, eu vou dizer que foi muito difícil, porque foi um ano para mim em que eu acabei me preocupando muito com esse meu filho que ia nascer naquele período, e eu acabei me preocupando muito com o dinheiro, sabe, a parte financeira para poder dar esse suporte para ele, né, para ele ter uma condição melhor de vida. E, e nessa de eu acabar indo meio que desenfreado na parte financeira, eu acabei deixando muito a minha esposa nesse período de dar atenção, sabe? Eu acabei me preocupando demais com esse lado financeiro e acabei esquecendo demais dela nesse período. Muito, foi muito mesmo. Tanto que eu tenho apenas dessa gravidez da minha esposa, eu tenho assim, lapsos de memória, né? Eu falo assim, rindo assim, mas não rindo da situação, né? Eu lembro assim, hoje com um pouco de tristeza, né? E o que acontece? É nesse período, hoje eu tenho essa consciência que é nesse período em que a mulher ela mais precisa do marido, né? É onde ela mais precisa do marido, por quê? Porque ela quer estar junto, né? Ela quer ter o marido ali compartilhando junto com ela, né? Daquele filho que vai nascer, né? E quando o marido não está presente, o que acontece? A mulher vai acabando desencadeando uma carga de pressão, de sentimentos, né? De momentos que eram para estar ali sendo marcados, e aquele espaço ali ele vai ficando vazio. Ele vai ficando vazio na gravidez, né? E a mulher começa a se frustrar. Isso daí é fato, né? Naquele período eu não consegui ver isso. Hoje eu consigo ver isso, né? Hoje eu consigo ver isso, né? E aí vai passando a gravidez e os momentos mais importantes que a esposa ela gostaria de estar com o marido. Eu acho que a gente não está aqui, eu não estou aqui para ajudar, julgar ninguém. Quem sou eu para julgar alguém, né? Assim como quem era alguém para me julgar naquele período que eu passei, né? Eu eu fui para um lado desenfreado numa intenção boa, lógico, né? Supostamente boa, porque eu queria, né? Quando o meu filho nascesse, eu queria dar o melhor para ele, mas eu esqueci aí de ter um pouco desse equilíbrio, né? E acabei, infelizmente, me desequilibrando para um único lado, esquecendo do lado principal, né? E o que acontece?
A mãe, ela precisa do marido nesse período. É o momento que ela mais precisa, é o momento que ela gostaria mais de estar junto, né? Era o que eu percebia, mas eu não sabe. Eu acabei que meio que ignorando esse ponto. E foi passando os meses, a minha esposa aguentando toda aquela carga, aquela pressão, né? Hoje eu paro para pensar num ponto muito importante. O porquê que desencadeia a depressão pós-parto. Você sabe que tem a parte emocional e tem a parte física também, né? A parte emocional foi o que eu acabei de falar para você, que foi um erro que eu acabei cometendo. E tem a parte física também da história, né? Qual é o lado físico? Eu vou te explicar agora para você entender. Quando a mãe ela está na gestação, você que é mãe, você sabe que tudo que a mãe se alimenta, ela tem que comer por dois, por ela e pelo feto que está sendo gerado dentro dela, né? Israel, de onde você tirou isso? Eu não tirei de lugar nenhum. Isso daí foi a experiência que me fez trazer tudo isso, entender tudo isso, né? Eu não falo como médico, porque eu não sou médico. Estou te falando pela experiência. E no final do vídeo, se você achar que o que eu falei aqui é válido, maravilha, fico feliz por isso. Se não foi válido, fica à vontade para dar um dislike no vídeo e gostaria de passar essa experiência para você. Então, voltando aqui novamente. A mãe, quando ela está na fase de gestação, tudo que ela se alimenta, ela tem que comer por dois, como eu disse, por ela e pela criança. Porque o feto, ele se alimenta muito. Você pode ter certeza disso. E se a mãe se alimenta mal, se a mãe está estressada nessa fase, ela está muito estressada, que é o que acontece muito, que eu vejo muito por aí em gravidez, a grávida muito estressada, esses alimentos, sem dúvidas nenhuma, né, ele não vai fazer a digestão direito. Pode até ir para a criança, mas toda essa carga vai indo tudo para a criança, para o feto, né? E aí eu estava pensando, falei, meu Deus, olha, eu estou puxando uma raiz aqui que eu estou chegando num ponto, cheguei num ponto que de fato é uma realidade. Quando essa criança nasce depois de 9 meses, o que que acontece? A mãe já não entra em depressão em pós-parto logo quando a criança nasce, pronto, eu não quero mais sair, não. Geralmente após alguns dias, né? Porque depois que a criança nasce, ali a mãe, nossa, parece que eu acredito que a mãe fala assim, olha, graças a Deus saiu, não aguentava mais. Mas aí também é onde esgota também, né, muitos nutrientes, né, para a mãe. E é onde acaba faltando um hormônio que deixa de produzir na mulher, que é o hormônio da serotonina. Se você nunca ouviu falar, a serotonina é o hormônio da felicidade, né? Que com certeza uma mãe tendo uma gestação dessa forma que eu acabei de falar, quando a criança nasce, minha amiga, a mãe só tá, desculpa falar, só o pó da rabiola, literalmente o pó principalmente emocional e físico também, porque se desgasta muito, né, numa gravidez dessa, principalmente como essa que eu falei que da minha parte foi dessa forma. é, Outras mães têm até relatos piores ainda do que o meu para contar, né, de que o marido a gravidez inteira viveu são diversas situações, cada um, eu estou contando aqui da minha situação. Você que é mãe sabe da situação da sua família, do seu marido, né? Mas quando a criança vem, a mãe acaba entrando literalmente num colapso, literalmente, que ela fala, meu Deus, e agora? Como é que ela começa a pensar, meu Deus, e agora? Aí é onde o emocional ataca, né? O nível de serotonina vai lá embaixo, literalmente vai lá no lixo, para não dizer outra coisa, né? Vai no lixo e é onde a mãe acaba entrando numa depressão, né? Uma depressão leve para moderada, né? Eu já tive depressão leve, moderada e severa. A severa é o ponto mais crítico, que a severa é onde culmina já a pessoa para o ponto de suicídio. Mas a leve e a moderada é geralmente a depressão que a mãe tem, né, no pós-parto,
né? Essa depressão, ela leva uma tristeza, ela traz uma apatia muito grande. O que que é a apatia, né? A apatia é o quê? É quando ela olha para a cara do filhinho e ela diz a seguinte frase: eu não deveria estar assim, porque esse é o momento que eu deveria estar feliz. Mas um simples sorriso do filho é um motivo para ela chorar. Um choro da criança é um motivo para ela se irritar, ao ponto de querer esganar a criança, eu imagino, né? Eu imagino que a mãe tem uma irritação tremenda. A minha esposa, ela não chegou numa fase dessa, mas ela ficou muito irritada, né? Ela chegou a ter uma depressão levinha, leve, considero leve, depois que o meu filho nasceu, leve, literalmente leve, mas há mães que chegam ao extremo. Eu acredito que tem mães aí, com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu já vi até vídeos no YouTube de mães em estado de desespero total, né? Jogar a criança pela janela, né? Agredir a criança, né? Ela não fica no ponto de depressão severa, mas da depressão leve para moderada, ela fica num estado emocional muito irritado, né? Apatia, é muita apatia, né? Tudo que a criança faz tá chato, não quer nem olhar para a cara da criança. Eu sei o que é isso porque eu passei dentro de casa. Então é por isso que eu estou falando para você. Agora eu vou cair num assunto que eu sempre digo no canal. Foi o assunto que algo que eu aprendi há 2 anos atrás, quando eu tive uma depressão severa, né? Foi uma das 3 que eu já tive na vida, e todas elas foi severa, passei da leve para moderada e por último para severa. A severa é o quadro mais grave que tem, que é o que a pessoa só pensa numa coisa: como que eu vou se matar, eu quero me matar, eu quero tirar minha vida, e foi assim que eu estava. E eu descobri o Noni, né? Esse é o assunto principal do canal, o Noni, né? É o assunto que eu mais dou atenção aqui no canal, né? E para você que é mãe, que está numa fase dessa emocional baixa, autoestima lá no lixo, né? Você que está passando por uma fase dessa aí que eu acabei de falar para você, eu digo para você que o Noni é a grande solução para isso. Eu digo isso sem medo de errar. Porque o Noni, ele ajuda nos quadros mais graves de depressão severa, que foi o meu caso, que eu não acreditei, né? No início eu não acreditei, mas depois que eu vi relatos e relatos, hoje alguns deles aqui, todos, praticamente todos eles estão no meu canal. Me tornei amigo de alguns médicos, como Augusto Vinholes, que está aqui no meu canal, que é o melhor médico, na minha opinião, naturalista do país. O meu amigo Marcos também, que é da área da saúde também, lá de Brasília, né? E eu descobri o Noni através de um artigo na internet há 2 anos atrás, basicamente há 2 anos atrás. E eu encontrei esse artigo na internet. E dali eu comecei a pesquisar, pesquisar, e tome pesquisa daqui, pesquisa dali, e eu descobri que ela é a fruta mais poderosa que se existe na face da Terra, chegando a conter quase 180 nutracêuticos, que são vitaminas curativas, né? O senhor Ralph Heineken, que é o grande pesquisador do Noni, ele diz bem claro que o Noni, ele diz, não sou eu quem diz, eu provei e eu vi que é verdade. Ele diz bem claro no estudo científico que eu tenho em mãos, que o Noni é a fruta que ela é capaz de fazer o corpo se curar por si próprio de todas as doenças. Olha, isso é uma grande verdade, porque eu tinha mais de 15 problemas de saúde, incluindo a depressão severa, problemas crônicos, autismo desde os 9 anos, esquizofrenia e uma série de problemas que eu vou fazer um relato meu daqui uns dias aí. E ele afirmou isso no estudo científico. E eu acreditei naquilo. Eu acreditei naquilo. Falei, puxa, caramba. É um estudo científico que foi embasado, elaborado durante 36 anos, de 1950
a 1986. Foram 36 anos de pesquisas e testes. Tem até um animal aí na internet que fica dizendo que só foi feito os testes somente com rato. E isso é uma mentira. Se você ouvir isso na internet, isso é uma mentira. Foi feito o teste com seres humanos. Que absurdo que é isso. Eu não vou falar o nome do canal desse cara para não deixar ele lá sem graça. Mas se você pesquisar, né, você vai saber o vídeo do camarada aí que fala essa grande asneira aí. Né? Se ele quiser me criticar, pode entrar aqui para criticar, fica à vontade, né? Mas esse doutor ele disse bem claro que o corpo ele teria a capacidade de se curar por si próprio. E eu vi isso numa realidade. Em base de mais ou menos uns 7, 8 meses, o meu corpo fez tudo isso. Eu me curei de todas as doenças através de uma única fruta. Eu não considero como fruta, eu considero como uma dádiva de Deus que está na natureza, simplesmente, né? E eu indico a todos aqui no canal. Israel, é só tomar um Noni e está resolvido? Não, se fosse assim, não teria ninguém com depressão, não teria ninguém mais doente, porque o Noni está muito conhecido hoje no país, principalmente no Nordeste. Estados como Pará, Bahia, Minas Gerais, Goiânia e uma série de estados aí no Nordeste, né? Eu desenvolvi um método a partir dos estudos científicos em que Israel Souza, eu desenvolvi um método para você conseguir fazer ele em casa e obter toda a potência que ele é capaz de fazer no seu organismo, principalmente para depressão leve, moderada e severa, né? Ele altera o emocional da pessoa, ele altera o estado de consciência da pessoa. Aqui no Brasil, tudo que altera o estado de consciência das pessoas é proibido. Se você não sabia, você está sabendo agora. É proibido, porque faz as pessoas pensar mais. Né? As pessoas começam a pensar mais. Né? A se desligar dessa política que a gente vê no Brasil, de uma série de coisas que a pessoa fica, que ela vive limitada. Né? Limitada, vamos se dizer assim. Né? E o Noni faz isso, ele altera o estado de consciência, ele altera literalmente o estado psicológico da pessoa, levando ela a um extremo equilíbrio mental e emocional. É algo, ó, eu digo para você que é algo incrível. Israel, me explica como que é. Eu não sei te explicar com palavras, não tem como. É só você usando para você saber. É só isso que eu posso falar para você. É só você utilizando para você saber, não tem outra forma. Se você utilizar da forma correta que eu te ensinarei, você pode ter certeza que os resultados é surpreendente. Ele supre todas as deficiências do corpo humano de vitaminas, sais minerais, acompanhado de 17 aminoácidos e enzimas, inclusive a mais poderosa que ele tem, chamada progesterona, que é a que faz o corpo regenerar todas as células danificadas e é onde faz o corpo se curar por si próprio, né? E faz você também sair dessa depressão pós-parto que você está passando. Em um curto prazo. Eu não posso te dizer a data certa, porque isso varia de pessoa para pessoa. Israel, há alguma pessoa alérgica ao Noni? Sim, 1% da população. Então, o risco de você não ser alérgica é muito pequeno. É muito pequeno. Eu digo para você que é muito pequeno. Entendeu? É 1% da população, segundo o estudo científico. Todas as pessoas que eu tenho ajudado aqui no canal, eles podem falar sobre isso. É raro são as pessoas que têm alguma alergia. Né? O Noni é tóxico, Israel? Não, de maneira nenhuma. O uso inadequado do Noni, você pode ter efeitos colaterais, sim, claro, né? Efeitos no fígado, né? Como de sobrecarga, né? Dessa nutrição, do Noni a mais, né? Existe uma medida correta para se tomar, para que não tenha nenhum efeito colateral. Eu afirmo isso para você. Entendeu? Inclusive, eu vou fazer também um vídeo logo mais no canal sobre as toxicidades que as pessoas dizem que tem no Noni. Eu vou explicar sobre isso, né? Muita gente tem dúvida e eu vou estar explicando sobre isso, né? Então, eu não vou mais ficar alongando muito sobre esse assunto, não, né? Eu gostaria que você entrasse aqui no canal,
Se inscreva no canal se você gostou do vídeo, dá um like para que outras mulheres na mesma situação que a sua possa estar vendo esse vídeo também. E entre no canal e, por favor, verifique, não é eu que falo, eu falo por mim, aquilo que aconteceu comigo. Mas o canal está repleto de testemunhos e de pessoas aí que saíram de depressão e diversos tipos de doença. Volto a falar de novo, o Noni, ele faz o corpo se curar de todas as doenças. Não é eu quem falo isso, né? Para algumas pessoas dizer que a gente está mentindo, a gente é charlatão, não, não é eu que falo isso. É o estudo científico, tá até aqui, ó, tá do meu lado aqui, ó. Tá aqui nas minhas mãos aqui, não vou nem mostrar a capa para você, mas tá aqui, ó. Tá aqui nas minhas mãos. Ele não me deixa mentir sobre esse assunto. Entendeu? Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal, assista os outros vídeos, os relatos, 2 relatos meus que quando eu estava na depressão severa, quando eu saí daquela fase, eu fiz 2 vídeos sobre o assunto. Né? Você vai entender um pouco mais, você vai até comprovar se realmente o que eu estou falando é uma verdade ou é uma mentira. Entendeu? Então eu não vou ficar alongando muito o canal não, para não ficar cansando você, vamos se dizer assim. Tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreva, dá um joinha, compartilhe com outras amigas suas, tá bom? Eu fico feliz em estar aqui, em poder te ajudar, entendeu? E no canal, o assunto do canal é o Noni. Então, se você quiser conhecer sobre o Noni de verdade, então continue aqui com a gente no canal, tá bom? Ó, um grande abraço para você, amiga. Fica com Deus e Jesus abençoe a sua vida, tá bom? Um grande abraço para você. Fica com Deus. Tchau.